Oi, meus amores, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Pega aí seu livro, gente linda, de Abreu Lima, e vamos abrir de matemática na página 85, ok? Na página 85 a gente vai falar um pouquinho sobre quadriláteros, só para deixar bem fácil para vocês, só relembrar que eu vou enviar um vídeo para vocês antes mesmo dessa aula, para vocês relembrarem um pouquinho sobre polígonos e também a gente classificar e saber sobre relação sobre a classificação de quadriláteros, a classificação de paralelogramos, e porque nós vamos fazer nessas atividades desenhar alguns quadriláteros. Então, para isso eu vou enviar um vídeo para vocês, para a gente facilitar ainda mais, e depois eu vou enviar essa videoaula, né, que vocês vão estar vendo agora, para facilitar mais ainda, porque eu quero que vocês compreendam. E qualquer dúvida, vocês entram em contato, ok? Então, olha só. Vamos relembrar um pouquinho? Lembrando que o que são polígonos? Primeiro a gente vai relembrar o que são polígonos. A gente já deu isso. Lembrando que polígonos é o que, gente? Polígonos são figuras planas formadas por linhas retas que não se cruzam, não é isso? Formadas por linhas retas, que essas linhas não se cruzam. E também o que a gente pode lembrar dos polígonos, que eles também são linhas que não se cruzam e elas são fechadas, não são abertas. São lembrados aí, não é isso? Então, aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quadriláteros, que são polígonos, ok? Aí o que a gente pode ver aqui? Na primeira questão, já que como você já viu outro vídeo, já vai facilitar para a gente já dar uma olhadinha aí nessa primeira questão. Vamos olhar aqui a página? Nessa página aí, a gente vai observar o quê? Nós vamos observar, com o auxílio de uma régua e o canto de uma folha retangular, identificar algumas características comuns dos quadriláteros representados abaixo e forme dois ou mais grupos de acordo com essas características. A gente vai formar muito mais de dois grupos, não é isso, gente? Por quê? Porque a gente está vendo aí vários quadriláteros. A gente está vendo, tem retângulo, tem quadrado, tem trapézio, tem paralelogramo, né, tem losango. Então a gente está vendo vários quadriláteros. Então, só em a gente observar essas figuras, dá para formar mais de dois grupos. Por quê? Quero que vocês escrevam aí, mas eu vou dar a dica. Na figura A e no grupo A, a gente pode botar um grupo no grupo A, a figura 4 e a figura 8. Por quê? Porque a figura 4 e a figura 8, elas têm o quê? Tem dois pares de lados paralelos e 4 ângulos retos de 90 graus. Então, lembrados que o que são, né? A gente já viu no outro vídeo, então a gente tá vendo aí o quadrado e o retângulo. Dá para formar outro grupo? Dá sim, dá para formar o grupo B com a figura 2, que é a amarelinha, a figura 6 e a figura 7. O que elas têm? Elas têm 4 lados de medidas diferentes. A gente pode ver também, a gente pode formar outro grupo C com a figura 1 e 3, a azulzinha, e a figura, né, marrom, que elas têm dois pares de lados paralelos e não tem ângulo reto. Ela não tem ângulo de 90 graus e tem dois lados paralelos, ok? A gente pode ver também o que, gente? O grupo D, certo? O grupo D deu para formar 5 grupos, olha só, A, B, C e D, que tem apenas dois, que só comporta o grupo D, a figura 5. Por que a figura 5? Porque tem apenas dois lados da mesma medida, não é isso? Que é a figura 5, que é um trapézio, não é isso? Então, depois que a gente observou isso, vocês vão organizar aí a atividade de vocês. Aí o que a gente vai ver? Qual foi o critério utilizado para formar esses grupos? Quais foram os critérios? Eu já dei uma ajuda para vocês. Vocês vão escrever aí que eu quero ver. Aí agora no segundo a gente vai ver o que, gente? A gente vai ver como Sandra separou os quadriláteros na atividade 1 em 3 grupos e responde as questões. A gente viu que dá para separar em mais grupos, mas aí ela separou em 3. Ela separou no grupo A, no grupo B e ela separou no grupo C. Olha só,
Em que grupo cada quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos? Estão lembrados que são os lados paralelos, né? Que a gente mostrou no vídeo anterior. Então, diz aí pra mim, é o grupo A, B ou C? Em que grupo cada quadrilátero tem apenas um par de lados paralelos? Olha direitinho aí, gente. Lembra que os paralelogramos, ele tem 2 pares de lados paralelos. Os paralelogramos, né, gente? Tem 2 pares de lados paralelos. Mas, observando direitinho, a gente tá vendo aí que no grupo B a gente tá encontrando outra coisa. No grupo B, a gente tá encontrando um trapézio. E o trapézio só tem o que, gente? Um par de lado paralelo. Olha o trapézio aqui. Então, a gente encontrou aqui o trapézio, um par de lado paralelo. E nesse grupo aí a gente viu o quadrado com dois par de lados paralelos. Então, vai aí respondendo. Aí no grupo C, ela quer saber, cada polígono tem quantos pares de lados paralelos? No C, gente, ladinhos paralelos, lados iguais, lados, né? A gente não tá vendo lados paralelos no C, né, gente? Pelo menos eu não tô vendo nenhum lado paralelo. Então, olha, nenhum lado paralelo aponta, né? Que a gente bota o teu dedinho aí, aponta e mostra aí pra mim. Diferente dos pares do grupo A e do grupo B. Acho que a gente viu algum lado paralelo. Deu pra entender aí, né, gente? O assunto não é difícil, é a gente ver com calma, ver esse vídeo, ver o anterior e vai seguindo passo a passo, ok? Então vamos lá, mudar a página. Aí agora a gente vem pra página 86. Olha só, na página 86 vocês vão desenhar também, tá certo? Na página 86, leia as explicações de Marisa e Leandro. Em um quadrilátero que tem apenas um par de lado paralelo, é chamado de trapézio. Muito bem. Um trapézio só tem um par de lado paralelo. Vamos voltar para a gente ver aqui o trapézio. Olha só, né? Olha o trapézio. A gente viu somente um par de lados paralelos, não foi? Aí o que foi que ela falou aqui na outra página? Marisa diz: um quadrilátero tem 2 pares de lados paralelos e são chamados de paralelogramos. Vamos dar uma olhadinha aí no paralelogramo? Então, paralelogramos, certo? A gente pode ver aqui, ó, nesse grupinho. Vamos pegar o grupinho que a gente tá vendo aqui, paralelogramos, que tem 2 pares de lados paralelos. Aí, Marisa e Leandro estão falando. Aí o que ele diz? Agora, observe novamente os grupos da figura da atividade 2, que Sandra separou e identifique os grupos dos trapézios e o grupo dos paralelogramos. E tá, eu acabei de dar a resposta, não foi, gente? Então vai lá, qual é o grupo? O grupo dos paralelogramos é o grupo A ou o grupo B? Aí você vai colocar aí. O grupo do trapézio é o grupo B ou é o grupo A? Escreve aí pra mim. E agora é a sua vez de desenhar. Você vai desenhar os seguintes quadriláteros da malha quadriculada a seguir. Você vai desenhar um trapézio, vai desenhar um paralelogramo, vai desenhar um paralelogramo com 4 ângulos retos, tá bom? Tem paralelogramos que não tem os 4 ângulos retos, tá? Só tem 2. Então, ele quer que você desenhe um paralelogramo e desenhe na letra C um paralelogramo com 4 ângulos retos. O da letra B não é. E o na letra D, um quadrilátero que não tenha nenhum par de lados paralelos. Então vai lá e desenha, que eu quero dar uma olhadinha, tá bom? Observe os paralelogramas representados a seguir e responda as questões. Ele tá me dando um retângulo e ele tá me dando um quadrado, tá? Lembrando que todo quadrado é um retângulo. Agora nem todo retângulo é um quadrado. Tá certo, gente? Aí o que ele diz aí, ó? O que eles têm em comum em relação aos ângulos. O ângulo é a parte de dentro, né? A gente sabe que o quadrado e o retângulo, eles têm o ângulo que, gente, todos eles têm ângulo reto, que é o ângulo reto, é o ângulo que mede 90 graus, tá bom? E qual é a diferença entre os paralelogramos? Qual é a diferença? A gente sabe que um é um retângulo e o outro é o quadrado. Mas a diferença está em quê? Porque o paralelogramo azul, né, que é o quadrado, tem o quê? Tem os lados com a mesma medida, ela tem o mesmo comprimento. Já o paralelogramo laranja, que é o retângulo, ele não tem o mesmo comprimento de todos os lados, né? São diferentes. Os dois lados têm
o mesmo comprimento e outros dois lados têm o mesmo comprimento. Então, os lados têm comprimentos diferentes, certo? E já o azul tem todos os lugares, tem o mesmo comprimento. Ok? Então, vamos lá. Aí a gente vai vir agora para a sexta questão. Vamos lá para a sexta questão. Representações de paralelogramas são frequentes em objetos de construção no nosso dia a dia. A gente vê muito, né? A gente nunca nem se atém a isso. Mas agora, observando, você vai ver com calma, tá bom? No nosso dia a dia, né? A gente vê aqueles mosaicos, né? A gente já estudou aí, sou em arte, mosaico e tal. Então, a gente tá vendo a janela retangular em construção na Alemanha. Ó, a janela retangular. A gente também está vendo nesse prédio, identificamos janelas que lembram um retângulo. A gente está vendo uma composição com quadriláteros. Olha os quadriláteros aí. Nesse mosaico, as figuras laranjas são losangos, tá certo? Na placa da área escolar, identificamos um quadrado. Placa indicando a travessia na área escolar de São Paulo. Aí, o que a gente pode ver aí? A gente se reunindo, conversando, a gente deve escrever que esses paralelogramas, aí ele disse, reúne os colegas conversem sobre como você poderia descrever esses paralelogramas para uma pessoa que não conheça. Dica, observe os lados e os ângulos dessas figuras. Bem interessante. Então, você vai escrever, olha só, sobre o retângulo, o que é que você pode dizer, gente? Você pode dizer, olha, as janelas, elas são um retângulo. Por quê? Porque elas têm 4 ângulos retos de 90 graus. Olha só, o mosaico, eles são o quê? Eles são quadriláteros. Aí a pessoa vai dizer, o que são quadriláteros? Quadriláteros são polígonos de 4 lados, que são linhas fechadas, que não se cruzam, ok? E você pode dizer o que também? Que a placa é o que? A placa é um quadrado, e o quadrado tem ângulos retos, 4 ângulos iguais. Então, vai aí especificando. Quanto mais repete, mais você vai aprendendo. E vai sempre visualizando as figuras para identificar, nomear, classificar e desenhar. Só assim a gente vai aprendendo. Temos um desafio aí na malha quadriculada, né? Observando a malha quadriculada ao lado, esquema que representa o caminho feito pelo cachorro de Edu em seu quintal. O cachorro partiu do ponto A em vermelho, depois seguiu o trajeto indicado pelas retas. Não vou nem botar muito pertinho, senão vocês vão ver como é que é. Então, gente, depois do A, vocês já vão contando 1, 2, 3, 4, 5, cada quadradinho é uma casinha que ele foi andando até chegar no 8, né? E ele foi lá à esquerda no 8, depois desceu mais 5 casas, depois, ó, voltou à direita mais 8 e depois subiu. Super simples. Agora, na letra B, ele quer que você feche o primeiro, né, as patinhas do cachorrinho. Então, a proposta não é difícil, né? Na letra B, você vai modificar o trajeto do cachorro de Edu para que ele tenha o contorno de um quadrado. Trace esse trajeto na malha e registre com as setas, tá? Então, você vai botar umas setinhas aí. Tem que ser igual, gente. Se você for botar 5, aí vai ser 5 de um lado, do outro, tá? Os lados são iguais. Lembra que for 4 de um lado, 4, se for 3, tá? Então, 3 passinhos. Então, não pode ser diferente, porque lembra que o quadrado tem os 4 lados iguais. Difícil isso, gente? Não, super tranquilo, né? Eu também achei. Aí, olha só, vamos lá para a página 88, mas para isso eu tenho que me conscientizar e me aprimorar e saber o que são os quadriláteros, classificar cada quadrilátero, saber o trapézio, o quadrado, o retângulo, saber quantos lados, diferença de ângulos, e para isso eu tenho que visualizar cada um. Se possível, você faz uma anotaçãozinha aí, gente. Pega, desenha, tá? Faz aí um desenho, pega e coloca. Como eu fiz assim, eu sempre estou estudando, fazendo, eu já sei o assunto, mas eu vou lá sempre. Então vai lá, coloca lá o desenho da figura, né, do quadrilátero, coloca o nome retângulo, escreve, vê quantos ângulos tem,
quantos lados, para poder você facilitar, assim como foi lá no outro vídeo que vocês viram, não foi? Aí olha só, vamos lá pra gente terminar, para não ficar muito longo esse vídeo. Aí lê as explicações. Aí a primeira falou assim: o retângulo é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Tranquilo. Aí ela falou assim: o losango é um paralelogramo que tem 4 lados com a mesma medida. Aí ela colocou aqui: o quadrado é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos e os 4 lados com a mesma medida, tá? Então, ele está falando tudo aí de, gente, quadrilátero. Está falando do retângulo, do losango e do quadrado. Está falando a definição de cada um. Que o retângulo é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos. Tranquilo. Falou também que o losango é um paralelogramo que tem 4 lados com a mesma medida. O losango tem a mesma medida. E o quadrado tem um paralelogramo que tem 4 ângulos retos e 4 lados com a mesma medida. Aí o que ele quer saber? Letra A. Que tipo de paralelogramo tem 4 ângulos retos? Ele acabou de falar. Então vai lá e escreve aí qual foi deles que disse isso. Se for o rapaz da camisa azul, a mocinha de rosa ou a de verde. Quais tem o quadrado lados da mesma medida? Ou quais tem os 4 lados da mesma medida? Aí você vai dizer: é o losango, é o quadrado, é o retângulo. Pode ser 2, pode ser todos, pode ser nenhum. Mas se você ler com calma, você vai preencher. Não tem dificuldade, tá certo? Vamos lá. Aí depois, leia o que Margarida está dizendo e responda as questões. A figura que desenhei é um paralelogramo. Tranquilo, mas tem vários paralelogramos. A gente vai ter que saber... A gente tem vários quadriláteros, mas ela já especificou um paralelogramo. Todos os lados dessa figura têm a mesma medida. Elas têm ângulos retos, né? A gente sabe que os paralelogramos têm 2 pares de lados paralelos, né? E tem ângulos retos. Aí o que ela falou aqui? A figura que Margarida desenhou é um quadrilátero. A gente sabe que paralelogramo é um quadrilátero, né, gente? Vai ver aí se é sim ou não. Essa figura pode ser um retângulo? Justifique. Ela pode ser, gente, um retângulo? Eu creio que não, né, gente? Por quê? Porque o retângulo tem 4 ângulos retos, né? Mas ela disse aqui, essa figura que desenha o paralelograma, todos os lados dessa figura têm a mesma medida. E o retângulo, todos os lados, não têm a mesma medida, não é isso? Aí, olha só, não pode ser, né? Pois os retângulos têm 4 ângulos retos. Então, essa figura pode ser um quadrado, por quê? Pode ser um quadrado? Eu acho que não, né, gente? Pois, apesar de ter 4 lados com a mesma medida, a figura não tem 4 ângulos retos. E a gente sabe que o quadrado ele tem 4 ângulos retos, né? E ela diz que ela não tem 4 ângulos retos. E que figura Margarida desenhou? Eita, agora vai lá o desafio, vai lá. Eu tô achando, nem vou dizer pra vocês, senão vocês já vão responder. Eu tô achando que seja um losango, mas vai lá. Tenta aí realizar a atividade. Gente, ficou muita coisa pra hoje? Eu acho que não. É mais em relação à explicação, porque como o assunto é novo e a gente tem que saber diferenciar um do outro, aí acaba que parece ser muita coisa, mas não é. Aí desenhando os polígonos, na página 89, a gente vai desenhar os polígonos. Aí a gente tem, veja como Joaquim iniciou o desenho de um quadrado em uma malha quadriculada com o auxílio de uma régua. Olha, aí ele desenhou aqui, tá bom? Aí o que ele fez? Primeiro desenhei um segmento de reta igual à soma das medidas do lado, que tem 3 quadrinhos. Aí depois ele desenhou o segmento de reta para formar um ângulo reto de 90 graus, né? Considerei o ângulo interno do quadrinho. Então, desenhe na malha quadriculada a seguir um quadrado como o de Joaquim. Aí você agora vai desenhar como o Joaquim desenhou, com ângulos de 90 graus do quadrado. No segundo, na malha quadriculada a seguir, represente um retângulo. Aí você vai desenhar, olha lá como é o retângulo. Qualquer coisa você volta a folha. Olha o retângulo. Lembra que o retângulo, gente,
O trapézio, ele também pede para desenhar um triângulo escaleno e um pentágono. Eita, gente, olha. Lembra que o pentágono tem 5 lados, tá? Quadrados são 4, pentágono são 5, hexágono são 6. Aí ele também quer um triângulo escaleno. Tia, nem lembro como é um triângulo escaleno. Gente, volta lá no triângulo escaleno. A gente viu aqui na página, se eu não me engano, 83, isso mesmo. Aí tem um triângulo escaleno que tem todos os lados com as mesmas medidas. Olha aqui o triângulo escaleno, tá certo? Só dá uma olhadinha lá e volta e faz. Tem que ter a mesma medida. O que é que ele pede mais para você desenhar? A gente já viu o pentágono, né, que tem 5 lados. A gente viu o triângulo escaleno. A gente viu o trapézio. O trapézio, lembra que o trapézio tem um par de lados paralelos. Dá uma olhadinha lá. E vê também o que é que ele pediu mais? Um retângulo. Um retângulo super fácil, né? A gente já está acostumado, aquela caixinha de sapato é um retângulo. Só botar na cabeça e lembrar. Aí depois na letra A ele pede, entre os polígonos que você desenhou, qual tem lados paralelos? Olha, a gente acabou de estudar, a gente lembra que trapézio tem lado paralelo. Qualquer coisa, volta lá no vídeo e lembra. Lembra também que o quê? Retângulo tem lado paralelo, pentágono também tem lado paralelo, ok? E o triângulo escaleno, não. O triângulo escaleno não tem lado paralelo, tá, gente? Como os lados dos quadrinhos da malha quadriculada auxiliam na construção dos lados paralelos desse polígono. As malhas quadriculadas ajudam muito, até porque como tem os quadradinhos, a gente vai vendo, né, dá pra gente ver a quantidade contando um por um, né? Ou seja, a malha quadriculada, os lados dos quadrados são paralelos, as linhas horizontais são paralelas, assim como a linha vertical, e esse fato ele auxilia, né, essa construção dos lados paralelos desse polígono, tá bom? Aí olha só, a gente vai continuar aqui na página 90, a gente tá vendo Fernando representou 2 retas perpendiculares usando uma régua e esquadro. Veja como ele fez. Vamos ver a reta. Ele primeiro tracejou uma reta. Olha só. Vocês vão ver com calma, para não ficar falando muito. É o passo a passo aí, né? Ele primeiro tracejou a reta, depois ele colocou um lado dos ângulos do quadrado apoiando uma régua, tracejando. Essa régua é bem legal. Aí o ponto de encontro das retas ele colocou R. E as formas do ângulo reto, que ele colocou um ângulo de 90 graus. No caderno, traceje uma reta R e depois construa uma reta R perpendicular a ela com o auxílio do esquadro e régua. Então, vê aí, se você tiver esquadro, se não tiver, vai ficar meio complicado. Mas vai aí, tenta fazer. Aí, marque 5 centímetros na reta, traceje o segmento, aí ele dá o passo a passo para você fazer. Depois, sobre as retas S, traceje um segmento de 3 centímetros. Depois, traceje o terceiro lado do meu triângulo. Aí, olha só, colocou direitinho. No caderno, trace um triângulo retângulo de lados medindo 4 centímetros e 6 centímetros. Após tracejar as retas R e S perpendiculares, explique como você faria para construir um quadrado com lados apoiados nessas retas e converse com os colegas professores e registre na explicação no caderno. Bem fácil, né, gente? Se você já construiu aí, já praticamente 2 lados, né? Vai ser bem tranquilo você construir o restante, tracejar as retas perpendiculares para garantir a construção de quê? Dos ângulos retos, que tem que ser igual, né? Depois os pares de retas paralelas cuja distância seja a mesma para formar os lados do quadrado. Bem tranquilo. Então faz aí que eu quero ver vocês fazendo também no caderno de vocês. Já na página 91, o que aconteceu? A professora Lúcia, ela propôs a seguinte atividade para os alunos. Desenhe em uma malha quadriculada um triângulo isósceles e um triângulo retângulo. Então, lembrado, né? Triângulo retângulo é aquele que mede 90 graus, não é isso? E aí, ela pediu o quê? Todos os ângulos que vai medir 90 graus. E aí ela pediu também o que, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no caderno. E ela pediu também um triângulo isósceles, né? Como a gente já tinha visto lá na outra.
Aí o que ela fez? Para representar a figura na malha quadriculada, Lúcia utilizou o quê? Quadrinhos da malha com referência para a medida dos lados dos ângulos. Quando ela utiliza a malha quadriculada, fica muito mais fácil, é muito difícil a gente errar com a malha quadriculada. Então, os triângulos de Lúcia estão de acordo com o pedido da professora, justifica a resposta. O que a gente pode observar? A gente observa, e vocês vão escrever aí, né? Como a malha quadriculada e os ângulos internos dos quadrinhos são retos, os lados têm a mesma medida, né? Então ela desenhou certinho. Esse fato auxilia na construção do ângulo reto dos lados da mesma medida. Então ela desenhou perfeitamente, ok? Os triângulos, aí aqui ela colocou no software de Lúcia, ela utilizou ferramentas para traçar os segmentos, para traçar retas perpendiculares, além de ferramentas da régua. Então aí no software ela já fez no computador. E ficou bem bonitinho e bem certinho, como está aí no livro de vocês. Aí o que ela fez? Viu aí, ó, uns 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros, né? O outro também. Sua opinião, por que Lúcia utilizou essas ferramentas para representar esse triângulo? Aí vamos conversar sobre isso e vocês vão escrever, né? O que a gente espera observar? A gente observa que, ao tracejar as retas perpendiculares, né? Lúcia, ela construiu ângulos retos do triângulo retângulo, porque a ferramenta da régua, ela permite obter segmentos da mesma medida para construir os triângulos isósceles. Então, no computador, essa ferramenta aí do software dela ajudou bastante. Professora, não vai parar hoje? Vamos sim, vamos terminar aí na página 92, porque na próxima aula eu já quero dar ampliação e redução de figuras. Então, vamos terminar aí na página 92. E só para lembrar, né? Se possível, se você estiver também, representa esses polígonos utilizando um software de geometria dinâmica, porque às vezes vocês aí têm acesso, então pega aí um software de geometria e dá para fazer também, tá? Aí, olha, Sérgio, ele deve construir um paralelograma e um trapézio utilizando um software de geometria dinâmica. Para essa construção, Sérgio, ele poderá utilizar as seguintes ferramentas, olha só. Que bem legal. Parece ser cansativo quando a gente está falando, mas utilizando fica bem legal, né, no computador. Permite tracejar segmentos de reta, permite determinar a medida de um segmento de reta, permite tracejar as retas paralelas, permite tracejar as retas perpendiculares. Muito legal. Para construir um paralelograma, que ferramentas você utilizaria? Aí você escreve. E para construir um trapézio, que ferramentas você utilizaria? Escreve aí também, tá bom, gente? Trapézio fica bem fácil, mas porque a gente pode perceber que a figura obtida ela deve ter um par de lados paralelos, né? E já para o paralelograma, a própria palavra já está dizendo, né? Devemos construir um paralelogramo e é importante perceber a figura obtida deve ter 2 pares de lados paralelos, né? Como diz o nome da figura. Na letra C, se a ferramenta que permite tracejar as retas paralelas não estivesse habilitada, Sérgio conseguiria construir esse paralelogramo? Eu creio que ia ser complicado, né? Porque vocês vão conversar aí comigo, eu não vou estar dando ajuda para a gente responder tudo, né? Por meio de construção de retas perpendiculares ficaria complicado, porque tem que estar todo direitinho. Na letra D, no espaço a seguir, construa a mão livre. Olha só, vocês vão tentar fazer a mão livre a representação de um paralelograma e de um trapézio, indicado na ferramenta que você utiliza, como se fosse construído no software do paralelograma dinâmico. Aí vocês vão fazer 2 retas perpendiculares, né? E 2 retas, 2 segmentos de retas para o trapézio e 2 retas paralelas, né? Mas já para o paralelogramo vão ser 2 retas paralelas e depois mais 2 retas paralelas. Assim como está aqui no meu livro, eu quero ver vocês fazendo também. Ok, gente, vamos parando por aqui. Eu sei que fica um pouquinho longo, mas como o assunto é novo e às vezes eu sei que vocês vão acabar confundindo, né,
de um quadrilátero para outro, então é necessário a gente explicar bem direitinho, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês façam a atividade, que tem bastante atividade para a gente fazer. A gente começou desde a página 85 com a atividade 86, 87, 88,